Formação de campo de força. Eu sugiro que vocês assistam, eu vou deixar o link aqui na descrição, um vídeo que eu gravei, eu vou gravar ou está gravado, vai depender da temporalidade que esse estudo entrar ao ar, sobre a história da magia, que vem a história da antiga Atlântida até a atualidade, a fase mentalista, depois a fase simbolista, depois a fase fetichista, a ritualística sacrificial, o decaimento do conhecimento do uso da força mental e um processo que a gente está fazendo agora num caminho contrário de. Isso vai ajudar vocês, né, espectadores, entenderem um pouco sobre o conceito de e alguns elementos que foram surgindo de anteparo e que ainda existem ao longo da trajetória das religiões e dos processos magísticos e assim por diante, tá? O campo de força, a formação sobre essa ótica técnica e mais mentalista aplicada e que vai ser ensinada aqui, ela tem suas bases de fundamentação e elas são utilizadas de forma sem pensar com muito detalhe em outras instâncias. Eu tive a oportunidade o ano passado, retrasado, se não me falha a memória, estar na Europa, Alemanha, passei em Portugal e em visitação de igrejas, fui ao parlamento alemão e outros locais e você percebia toda uma geometria sagrada, toda uma geometria e uma magística por trás, uma física extrafísica pensada e construída que dava a entender a existência sim de um campo de força, de vórtices de energia, de estruturas fundamentadas para ter um anteparo energético. Engraçado que essa estrutura aqui, quando a gente monta o campo de força na apometria, lembra a entrada de influxo energético. Então nós teríamos uma estrutura piramidal de base quadrangular, polo norte, sul, leste, oeste, assentado. É riquíssimo quando a gente você estuda apometria e você olha para uma estrutura base quadrangular, piramidal. A gente consegue, como eu já disse lá no Bundestag, ou antigo hashtag, a gente consegue ver uma conformação física similar às formações de campo de força que a gente utiliza na apometria. Ou vamos melhorar isso, a gente consegue entender que há toda uma geometria sagrada, uma geometria e uma física aplicada em torno disso no contexto não só arquitetônico, mas no contexto energético também. Quem aí é da maçonaria, Rosa Cruz, de outras ordens iniciáticas, estudam conceitos de geometria sagrada, de magia e de outras, a arquitetura divina, a arquitetura celestial, aí se deem nome que vocês quiserem, vocês perceberão que há por trás de muita coisa que aos olhos de quem não conhece certas leis, certas regras, uma simples estética arquitetônica, mas por trás disso muitas vezes há uma base de fundamentação, de alinhamento às vezes de um prédio, de uma estrutura com certos vórtices de energia, certas linhas de campo de força, certas incidências solares e lunares, e assim por diante, compondo aí um campo de força sem perceber-se que há um campo de força por trás disso. E aqui a gente vai aprender um pouco sobre, e depois quando vocês olharem, tiverem oportunidade de fazer visitações a locais, como eu disse, um parlamento inglês, um Capitólio americano, uma igreja, você vai perceber que lá sim há uma estrutura de campo de força montada, ok? E até no seu templo, na sua igreja, na sua loja maçônica, enfim, há todo um contexto pensado e uma física aplicada atrás disso. Muito bem. Então, a recomendação de assistir esse vídeo para se entender um pouco sobre a história da magia, o decaimento. E dentro desse estudo, nós vamos falar um pouco da física aplicada, o que alguns vão chamar de... A gente vai falar um pouco da física e da química cartesiana, e aí migrando um pouco para alguns conceitos da quântica. Eu não quero me aprofundar aqui nessa questão quântica, porque é muito delicado uma questão.
o brasileiro, ele se apoderou da palavra quântica e tudo agora que é espiritual virou quântico. Não. Certa feita eu tive a oportunidade de estar em um curso de hipnose e havia um professor da USP, um professor de física, física quântica da USP, e ele, na época, emputecido com essa temática quântica, tudo ligado à espiritualidade. E ele mostra por A mais B que o apoderamento da palavra quântica pelos espiritualistas e afins foi se apoderado de forma errada e traz uma distorção de conceito. Deixa eu explicar melhor o que eu estou querendo dizer. Quem é do eixo kardecista, né, os espíritas, assim por diante, costumam dizer que ao magnetizar uma água, um copo d'água, nós teremos a água fluidificada. É colocado ao consulente muitas vezes como é que fala? O receituário, né? Tome água fluidificada, traga a água para ser fluidificada. E aí nós temos alguns magnetistas aqui do Brasil que trazem o conceito de a água já é fluida, tá? Ela não é fluidificada, a água é magnetizada. O ser humano aplica o seu magnetismo nas moléculas de água, elas vão assumir uma certa polaridade, tá? Uma certa característica positiva ou negativa, de acordo com a intenção aplicada lá e a qualidade do magnetismo, e essa água vai assumir essa polaridade. Então isso se chama água magnetizada, e ela foi adotada o termo água fluidificada de forma errônea. Isso se alastrou, isso utiliza-se esse termo, mas se nós trazermos para um contexto técnico, científico e até sobre uma ótica da PNL, as palavras, né, têm poder, tá? Então dizer que a água é fluidificada é um termo errado, assim como chamar tudo que é espiritual, tudo vira quântico, física quântica, e muitas vezes a gente vai estar falando algumas coisas que não serão da quântica, e aí a gente acaba se apoderando de informações que, enfim, não condizem com a realidade científica da coisa. Estamos falando da aproximação de ciência e espiritualidade, onde tudo passa a ser um pouco mais do mesmo, a espiritualidade passa a ser ciência. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não mistificar muito, que é uma tendência do brasileiro, que é uma tendência, né, nossa aqui, povo brasileiro, que é um povo muito religioso, religiosista, e aí a gente acaba se atrapalhando e misturando as bolas, as estações. E aí colocando em descrédito aqueles que são mais ligados ao contexto científico, tá? E às vezes se ridicularizando, caindo no ridículo com alguns achismos ou com a chamada pseudociência. Muito bem. 2 recomendações então, a recomendação do estudo aqui da história da magia, assistam esse vídeo, próximo bloco aqui. Eu não sei quantas divisões e quantos blocos nós teremos aqui sobre um pouco de energia e matéria, ok?